E aí, beleza? Reed Richards é um cientista brilhante. Junto com seu amigo Ben Green, piloto de espaçonaves, foram até o bilionário Victor Van Doom para mostrar um projeto sobre a nuvem carregada de elementos, que foi responsável pela evolução do planeta e dos humanos. Agora, bilhões de anos depois, uma nuvem idêntica iria passar na órbita da Terra, sendo a oportunidade de grandes avanços para a ciência e, consequentemente, ajudar muita gente. Bom, mas para Victor essa ideia até que era interessante, mas sabia que Reed foi expulso da NASA e não confiava muito nele, a não ser que 75% dos lucros do projeto ficasse com ele e ele mesmo montasse a equipe, chamando Susan Storm, ex-namorada de Reed, fora que o piloto não seria Ben, e sim o irmão dela, Johnny Storm, o cara mais egocêntrico da equipe e também foi expulso da NASA por abusar dos privilégios. Mas agora era superior de Ben e antes que partissem ganharam seus uniformes que se adaptavam às moléculas que iriam enfrentar. Porém, o clima na estação espacial não estava das melhores, já que Victor iria junto e não gostava muito de Ben. Já vi que só faz isso da vida, pegar no pesado, né? Pesquisa de campo nunca foi o seu forte. Ele é bom de papo, eu sou bom de braço. Mas bora trabalhar e colher algumas amostras, e Ben ficou com essa função. Porém, a nuvem iria demorar algumas horas, mas o Reed descobriu que o evento aconteceria dali 9 minutos. Bem agora que Victor queria dar uma investida em Susan, então a correria na estação foi grande. Já que Ben estava do lado de fora, a nuvem estava a 6 minutos de chegarem até eles, e Victor já queria deixar Ben para fora. Mas Susan, Reed e John ficaram esperando ele na ponte, só que tá aí o problema. Foram bombardeados por radiação cósmica e todos acabaram desmaiando. E o último a acordar foi Ben, e segundo Johnny, todos os outros estavam de volta à Terra, em quarentena e se cuidando. Mas Ben foi o único que não conseguiram fazer nada no seu rosto, pois ele ainda continuava feio. Infelizmente, os médicos não puderam fazer nada para consertar sua cara. A princípio era apenas um acidente, só que como foi um fracasso, Victor foi ameaçado de perder seus investimentos e tinha uma semana para mostrar resultados. Já Johnny se sentia super bem, mas começou a apresentar uma temperatura de 98 graus. Só que convidou a enfermeira para esquiar e ela manjava mais do que ele, e nessa ele começou a pegar fogo literalmente. E caiu de um precipício dando de cara com a neve. Só que ele fez a neve derreter. E parece que ele vê sempre o copo meio cheio. E por que não aproveitar? Quer mergulhar? Bicho safado. Já Victor também mostrou, além de comportamentos vingativos, eletromagnéticos. Enquanto isso, Ben, Reed e Susan foram jantar, mas Ben se sentiu mal, deixando Susan e Reed, que acabaram numa discussão, e ela começou a desaparecer, ficando invisível de verdade. E quando se assustou, derrubou a garrafa de vinho, e Reed descobriu que podia se esticar, já caindo a ficha do que tinha acontecido com eles na estação espacial. Reencontrando Johnny no restaurante, que também disse o que aconteceu com ele, e os sintomas só continuavam. Victor, por exemplo, começou a ficar careca e tinha um grande campo eletromagnético à sua volta. E Ben passou super mal na cama, achando que era culpa dos camarões. Mas aí que tá, ele até quebrou a cama e os seus amigos não conseguiram abrir a porta do seu quarto. Então, Reed usou sua recém-habilidade de se esticar para abrir a fechadura. Foi nojento. Mas Ben já tinha quebrado o quarto e escapou. Foi ver a sua esposa que estava o esperando. Mas ele estava bem diferente do que ela imaginava. E ela ficou até surpresa por ele estar escondido. Mas se os votos do casamento fossem reais, ela não iria se importar com uma leve mudança. Pois agora Ben estava com o corpo todo feito de pedra. E Deb achou um horror. Disse que ele não era seu marido, voltando de volta para casa. Ben não podia ficar exposto, era perigoso. E aí começou a bater a depressão sobre sua aparência, onde até os pombos achavam que ele era apenas uma estátua de pedra, e um cara tentando se jogar da ponte se assustou com a coisa feita de pedra, caindo na avenida, e nisso ele teve que pular para tentar salvar o cara de ser atropelado por um caminhão. Nossa. Em filmes assim, ninguém liga muito por um baita acidente que pode ferir outras pessoas. E nessa aí, seus amigos acharam ele na ponte. E Reed até tentou pedir pra Susan ficar invisível, mas ela tinha que tirar as roupas, né? E ainda não controlava muito bem esse lance. Passou uma baita vergonha por ali. Já Ben estava salvando o motorista do caminhão, só que a polícia estava meio confusa, sabe? Até querendo atirar nele. Só que o acidente na ponte serviu para que usassem suas habilidades. Como a explosão que Johnny salvou uma garota do fogo,
fogo, outra que Susan viu sua capacidade de criar campos de força para bloquear o fogo. Ben descobriu que tinha super força segurando o caminhão de 5 toneladas de cair da ponte, e quando um bombeiro iria cair, Reed se esticou todo para salvá-lo. E todos que estavam ali ficaram bastante impressionados com o esforço de Ben. A única que não curtiu muito foi sua ex-esposa agora, a tal da Deb, que largou dele ali mesmo na ponte. E para piorar, ele nem conseguia pegar a aliança. Mas o Reed prometeu que iria fazer de tudo para ele voltar ao normal e não iria descansar nenhum minuto. Bom, ele até confiava no seu amigo. O duro era aguentar o chato do Johnny, sabe? Cadê suas orelhas? E olha que Reed nem queria tornar isso público, mas já era tarde demais, né? Todos estavam chamando eles de Quarteto Fantástico, e Johnny gostou da ideia. E já que tinha a imprensa para falar, o líder Reed era o cara, mas ainda não sabiam muito bem como explicar sobre suas habilidades. Mas quem ligava, né? Eram as novas celebridades de Nova York. O lance que quem se ferrou nessa foi Victor, pois o banco não queria mais saber dele nos negócios, e todo o investimento bilionário que ele fez foi por água abaixo. Reed precisava de um lugar para estudar os DNAs, voltando para o prédio onde tinha seu laboratório, e quem entregou as dívidas foi o saudoso Stan Lee. E o medo de Reed nem era os 9 anos de dívidas atrasadas, mas se eles não desligassem, assim como Ben, que se tornou de pedra literalmente. E aquele laboratório serviria para eles se entenderem melhor. Só que nessa, Victor apareceu e não estava nada contente com Reed, ainda mais que ele foi o culpado do seu fracasso financeiro. Só que ele também estava se transformando. Porém, os testes começaram. Para Johnny era fácil ficar em chamas, mas para Ben até os seus órgãos internos eram de rocha. E quase não tinha mais estímulos nervosos, e Susan teria que controlar seus sentimentos para poder ficar invisível. Johnny descobriu que podia chegar a uma temperatura quase igual à do Sol, e isso era muito perigoso, e cientificamente falando isso não faz sentido. Mas era o seu poder máximo e não podia fazer isso quando quisesse. Susan conseguia lançar campos de força ainda misteriosos e também precisavam de roupas que pudessem se adaptar a eles. Já Victor estava mudando sua pele para liga magnética orgânica, mais forte do que titânio e resistente que diamante. Só que o seu médico queria contar para o CCD, o Centro de Controle de Doenças, por medo que isso fosse contagioso. Só que Victor não iria deixar isso acontecer, bem agora que estava começando a ficar poderoso. Caracas. Seu objetivo era ficar atento aos avanços de Reed, que descobriu que os uniformes se adaptavam a cada mudança que tiveram. Reed iria criar uma máquina que faria o processo reverso da tempestade, só que não sabia quando ficaria pronta. E foi mais uma jornada para os 4 se adaptarem e conviver em harmonia. E Johnny sempre trollava Ben quando podia. Só que Victor, dos 5 que se exporam à tempestade, era o mais poderoso. Podia controlar literalmente a eletricidade. Aproveitou que estava com ódio e sangue no olho para fazer a sua segunda vítima. Foi atrás de Ned, o cara que vendeu todas as suas ações e o mandando embora da empresa, ainda dizendo que o seu lugar era em Latisvênia, o antigo país que ele podia recomeçar. Só que mal sabia em que Victor tinha se transformado. Já era. Porém, Johnny ficou entediado. Ele ia dar o fora do laboratório, não aguentava mais aqueles testes. Pegou sua Porsche vermelha e até deu uma zoada com um cara na rua e foi para uma apresentação de motocross. Mandava super bem nas manobras, mas queriam ver algo novo. Conseguia ficar em chamas, mas não controlava muito bem suas habilidades. Mas como tava ali, fez uma graça pra galera e disse que se chamava o Tocha. Sua irmã era a garota invisível, Reed Richards, o senhor fantástico, e Ben, bom, era o Coisa. Reouvindo isso pela TV, não gostou muito bem das gracinhas de Johnny. Foram atrás dele e Ben já fez de bola a sua Porsche vermelha e a primeira confusão estava armada. Mas foi apenas aquela discussão sem graça de que estavam se expondo demais. Só que na verdade quem estava sofrendo mesmo era Ben e daria tudo para ser invisível como Souza. Mas olha, quando foi no Brooklyn, apesar de quebrar o banco do bar, o pessoal respeitava ele. E tinha uma garota deficiente visual que pagou até uma
bebida, se chamava Alice e era muito simpática, que viu com suas mãos como ele era e gostou de Ben, já melhorando o humor do coisa. Porém, esse filme demora a ficar interessante de verdade e Victor queria acabar com Reed, mas primeiro ele tinha que dar um jeito no guarda-costas poderoso, o homem feito de pedra. E o negócio dele foi gerar intriga entre Reed e Ben, dizendo que Reed não estava se esforçando para fazê-lo voltar ao normal. Aí rolou aquela baita confusão entre os dois e por isso agora Ben estava fora da equipe. E olha, nem curtiu seu bonequinho de plástico. Tá na hora do pau! Cê é louco. Então, com a pressão, Reed tentou usar a máquina dele mesmo que faria a cura, mas não deu muito certo. Na verdade, afetou ele ainda mais e precisava de mais energia para funcionar. E Victor tinha essa energia ilimitada, chamou Ben para usar a máquina na sua versão com mais energia. E quando Ben entrou, usou sua habilidade de controlar a eletricidade, criou a tempestade, fazendo Ben voltar a ser de carne e osso. Mas isso era um plano de Victor que não estava interessado na cura, era apenas para tirar o mais forte da equipe do seu caminho. E usar a máquina o afetou ainda mais, o tornando extremamente poderoso. Ben não tinha como impedi-lo. Nem Reed, que estava meio fraco ainda e não aguentou os golpes de Victor, que acabou caindo do edifício. A vantagem que ele é quase indestrutível, né? Mas Victor queria mesmo, era além de se transformar no vilão dessa história, ver o que acontece quando se esfria a borracha ao máximo. Doloroso? Não sabe o que isso significa. Jesus Nazaré. De quebra, ele ainda iria explodir o prédio com alguns brinquedos que ele roubou do exército. Então era uma boa hora para Johnny aprender a controlar sua habilidade. Já que tinha temperatura mais quente, atraiu o míssil em queda livre e gritou em chamas. E finalmente aprendeu a voar, meio caído, mas está valendo. E Ben sabia que tinha que ajudar os seus amigos, mas como humano seria difícil. Enquanto isso, Johnny teria que se virar e pensar em uma estratégia para se livrar do míssil. E bom, não é por nada não, mas um navio cargueiro cheio de lixo com certeza seria explodido e não só queimado. Mas ok, para Victor era 2 a menos, só que Susan estava tentando salvar Reed, totalmente congelado, dando de cara com Victor, que se nomeou agora o Doutor Destino, porém ela queria usar os seus poderes contra ele. O problema é que Victor era muito mais poderoso e realmente o Doutor Destino é forte nos quadrinhos, mas aqui ele serviu para uma frase de efeito de Ben. Tá na hora do pau! Bom, ele decidiu ser o Coisa novamente para ajudar seus amigos, só que agora o Doutor Destino não estava para brincadeira. Derrubou o Ben do prédio e numa sequência maluca de acontecimentos, eles foram parar na avenida. E agora sim, o vilão deu uma palhinha do que era capaz. E nem Ben tacando um carro em cima dele segurava o maluco. E com uma barra de ferro, quase colocou o Coisa para dormir, que eu achei que ele venceria facilmente essa luta, só que Reed e Susan apareceram e não deixaram ele matar Ben. Claro que ainda tinha o Johnny, o quarteto fantástico completo agora, contra o seu maior rival, né? E foi aquele bom e velho trabalho em equipe. Reed o segurou, Johnny faria a sua supernova, a temperatura próxima ao sol, para derreter o Doutor Destino, e Susan controlaria o calor com seu campo de força, que cientificamente nada disso daria certo. Mas era o plano de Reed, que usou a química básica, pois quando se resfria metal quente, ele se torna uma forma estática, transformando o Doutor Destino em uma estátua. E agora sim, tinha um novo emprego pro Quarteto Fantástico. Emprego, é? Já temos os uniformes. É verdade. Eram oficialmente uma equipe e Ben aceitou ser o Coisa, já que tinha uma pessoa que não se importava com sua aparência e apenas o que ele era de verdade. Reed se declarou para Susan, pois sempre foram apaixonados um pelo outro, e precisava um do outro para isso dar certo, né? E Johnny, bom, continuava metido, ainda iria zoar o Coisa e fez o símbolo da equipe no ar. Mas o vilão ainda estava vivo, né? Seria levado para uma prisão em seu país, mas só esse navio aí com certeza não seguraria. Terminando o primeiro filme mais aceitável do Quarteto Fantástico, temos vários filmes começando lá em 1994, mas bom, depois deste aqui foi só decepção para os fãs. Mas se vocês quiserem relembrar os outros filmes do Quarteto Fantástico, é só pedir aqui nos comentários. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!